Ricardo Kertzmann, vou pular um tema aqui da nossa pauta e ir para um sequestro que aconteceu nessa madrugada lá em Corinto. Criminosos sequestraram um tenente da PM nessa cidade aqui da região central de Minas. Eles foram baleados e presos aqui em Contagem, depois de andarem mais de 200 quilômetros aí com esse tenente. O estado de saúde ainda não está revelado, mas fato é que, para resumir essa história toda, o que aconteceu para o ouvinte entender? O policial militar chegava na cidade, os criminosos já estavam dentro da casa dele, acharam que ele era o gerente do banco, porque o gerente do banco morava nessa casa antigamente. Quando pegaram ele nesse chamado golpe do sapatinho, que o Eduardo conhece muito bem, e colocaram esse PM dentro do próprio carro, né, não dos criminosos, descobriram que era um PM. E aí a situação ficou complicada, eles resolveram seguir com o PM aqui para Belo Horizonte, eu não sei porquê, mas que bandidos trapalhões, hein, ou não? É isso aí, bandido trapalhão. A gente comentava ali fora, né, a ousadia desses caras. Pô, sequestraram um tenente da PM. Aí depois a gente foi entender melhor, os caras pegaram a vítima errada. São trapalhões. O Renato está me corrigindo aqui, Eduardo, desculpa, ele está me dizendo aqui que os 3 morreram. Ele está me corrigindo aqui dessa informação. Morreram. Agora, Júlio, eu tenho que comentar. O Brasil não existe acidentão. O Brasil custa ter um terrorista. Quando tem, o Roberto Jefferson, ele solta a granada para não acertar. E o assaltante do Brasil vai sequestrar o gerente de banco para fazer o refém roubar a agência e pega o chefe do policiamento, morre todo. Eita, Mundinho, bandido meio trapalhão aí, hein? Que tristeza, né? Esse tipo de sequestro relâmpago até agora. E, né, pegaram a vítima errada, né? O comandante do batalhão, se não me engano, de Corinto. E pelo que eu vi aí, ele está confuso até agora. Acho que até o próprio comandante não está sabendo o que aconteceu com ele, porque eles sedaram ele, né? Então diz que ele está completamente confuso. Realmente é lamentável, é triste, mas é uma cena grotesca. E aí, Mal Camargos, que história é essa, hein? Mas a história tem que reconhecer o trabalho da Polícia Militar no combate a esse crime mais organizado. Essas quadrilhas que têm atuado em sequestro, em roubos a bancos, têm diminuído a sua efetividade exatamente pelo sucesso da polícia da área de inteligência, de antecipar e conseguir combater efetivamente esse tipo de crime. Ô, Eduardo Costa, só para a gente encerrar esse assunto, é lógico que a gente acaba vendo que os bandidos são meio trapalhões e tal, mas é um assunto muito sério, né? Afinal, 3 bandidos morreram, pegaram um agente de segurança pública, e se pegam um agente de segurança pública, imagina com a gente, né? Não, a gente ri porque seria cômico se não fosse trágico, né? O grande, o inesquecível, o insuperável Chico Anísio criou aquele vampiro brasileiro. Então, dá para rir, dá. Agora, vamos combinar uma coisa? Isso é a banalização do crime. É a esculhambação geral. E, como disse o Malco, a nossa polícia merece respeito, é boa, mas a nossa polícia tem que continuar merecendo investimentos e respeito para continuar boa e respeitada, porque os caras não têm limite, não. O cara vai sequestrar um gerente de banco e não pesquisa antes para saber se o gerente não mudou. Isso é a banalização. Assim como essa história do Roberto Jefferson. Ô Júnior, eu tenho que escolher entre rir ou chorar ao saber que um cidadão só tem aquele tanto de arma que esse Roberto Jefferson tinha em casa. Isso, você pode escolher, ou ri ou chora. Você está rindo de coisa séria. Sério? Sério o que está acontecendo, não é de hoje. Está uma esculhambação geral. A situação realmente não é fácil, não. Fico só imaginando assim, né? Que se fazem isso, sequestram um PM, colocam ele ali dentro de um carro, andam 200 quilômetros com ele, imagina com a gente, né? Um cidadão comum que não tem condição de se defender. Né? Mas insisto, não estavam sequestrando um tenente. Gerente. Aí que é o motivo do riso. Estavam sequestrando um gerente que não existia. É isso. Pessoal, 8 horas e 58 minutos, tem mais 30 segundinhos. Ô, Ricardo, eu sei que você quer falar muito desse assunto. Quando você viu na pauta, você falou, opa, queria falar desse assunto, que é a menina Benigna, que foi beatificada lá no Ceará, uma jovem assassinada na década de 1940, que tomou símbolo aí de religiosidade, combate ao machismo, porque ela foi vítima, inclusive, de feminicídio. Júnior, porque isso me remeteu, a gente, sábado agora, né, no programa Semana em Revista, a gente comentou esses assuntos e eu tive a oportunidade de falar para vocês sobre essa ligação que eu realmente tenho, talvez acima do normal, com as mulheres, né? Talvez muito em função da relação que eu tinha com a minha avó materna, com a minha mãe, que eu tenho com a minha sogra, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha sobrinha que mora comigo, eu tenho esse olhar mais atento.
E quando eu me deparo com uma notícia dessa, assim, eu fico pensando assim, ela é reconfortante, né? Apesar de ser por um fato tão triste, ocorrido tantos anos atrás, mas foi um estupro, um feminicídio seguido, um estupro seguido de morte, né? Não deixa de ser reconfortante o que isso pode fazer pelas gerações atuais. Eu falei aquele dia lá no Semana em Revista, que desde que eu vim para Itatiaia, eu tenho me deparado com esse mundo, né? Que eu desconhecia, que infelizmente existe, que é dessa violência cotidiana contra as mulheres. A gente todo dia noticia ou acaba comentando isso. E num país em que a gente fica tão exposto a esse tipo de coisa, sabe, Júnior? Há pessoas que ainda criminalizam. Tem gente que acha que a culpa é da mulher quando é estuprada porque usou uma roupa mais curta. Tem gente que acha que a culpa é da mulher quando é agredida porque escolheu um mau companheiro. Enfim, eu acho que é um momento muito legal para a gente valorizar esse tipo de coisa e tentar, né, através da fé, da religião, que essas coisas mudem. Pessoal, ponto final no Conversa de Redação com Eduardo Costa, Rita Mudim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. Agora você fica com a Cirantão. Bom dia.